Olá, no vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre princípios constitucionais, além de um outro tema subjacente chamado bloco de constitucionalidade. Então, as perguntas que norteiam a aula, essa aula, né, que vem já de uma sequência de vídeos sobre direito constitucional, seriam quatro. O que são princípios constitucionais? Quais são os princípios do Estado de Direito? O que é bloco de constitucionalidade? E o que compõe o bloco de constitucionalidade no direito brasileiro? Essa aula é motivada, né, pela monitoria que eu dou no curso de Direito Constitucional 1, na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. O curso é ministrado pelo professor José Levi Melo do Amaral Júnior. E na discussão com os alunos, nós utilizamos para essa semana dois textos, principalmente Estado de Direito e Constituição, de Manuel Gonçalves de Ferreira Filho. Então, Estado de Direito e Constituição, do Manuel Gonçalves de Ferreira Filho, e um texto em espanhol de Louis Favoreux, El bloque de la constitucionalidad, o bloco de constitucionalidade, Louis Favoreux. A primeira parte, então, da nossa conversa, né, o que são princípios constitucionais e quais são os princípios do Estado de Direito no Brasil, baseia-se principalmente nesse primeiro texto, que é um fragmento, né, do livro. A gente não leu o livro inteiro. Aqui nessa edição da Saraiva de 2007, quarta edição, a gente vai ali das páginas 22 até 39, quarta seção, ponto 23, onde se inicia, né, essa discussão. Então, a discussão sobre princípios baseia-se mais nesse texto. Qual é a diferença entre princípio e regra? Né? Princípio e regra são entendidos como espécies de um mesmo gênero, do gênero norma. Então nós temos norma como gênero, onde princípios de um lado e regras de outro são espécies. Os autores mais citados, quando a gente vai falar de princípios, porque regra, a gente, né, no meio do direito, ou até mesmo para quem não é do meio do direito, é mais comum de ser encontrado, são basicamente as leis. Mas o que seriam princípios, né? E os autores que tratam, que são mais citados, seriam Ronald Dworkin, no direito da Common Law, o Robert Alexis, o alemão, né? Na Civil Law. Aqui no Brasil temos o Humberto Ávila, além de, né, muitos outros. Essa princípios, de acordo com a visão de Humberto Ávila, seriam um entendimento baseado nos fins, né? No que nós queremos obter ao final, ou seja, é muito mais próximo da axiologia. Enquanto regras têm como objeto imediato a conduta humana. Então, a regra tem como objeto imediato a conduta humana e um valor como objeto imediato ao final, né, teleológico. E os princípios são o contrário. Os princípios têm como objeto imediato a axiologia, o valor, e como objeto imediato a conduta. Então, quando nós pensamos em regra, nós procuramos modelar a conduta humana para atingir um fim. Quando nós pensamos em princípio, nós temos um fim em mente e dali nós derivamos regras.
No meu modesto entender, isso lembra um ensinamento de Aristóteles, né, que diz assim: o fim de uma coisa revela a sua natureza. Então, quando a gente está analisando uma lei, uma regra, nos perguntamos por que essa regra está tentando regular esta conduta dessa maneira, a resposta será o princípio, será princípio legal, né? Porque a resposta é o fim, o fim último, a axiologia, o valor que aquela regra quer promover. Há uma discussão sobre a adequação, a oportunidade ou não de se legislar, se julgar com base em princípios e não com base em normas. No caso do direito brasileiro, no Supremo Tribunal Federal, por exemplo, um grande crítico do julgamento por princípios era o ministro Eros Grau, lá na ação direta de inconstitucionalidade 101. Ele tem uma fala bastante crítica a esse julgar por princípios, porque é algo muito mais flexível, muito mais subjetivo, muito mais pessoal do que o julgamento por regras. E a gente tem, por outro lado, ou tínhamos, né, o ministro Aires Brito, que dizia adorar julgar por princípios. Aqui apenas anedoticamente, trazendo de volta um livro que eu comentei em um vídeo, não para essa sequência, mas um vídeo anterior a respeito de livros. O Felipe Recondo, né, no livro Os 11, o STF, seus bastidores e suas crises, traz uma passagem ali na página 81 sobre o ministro Carlos Aires Brito, que certa vez teria declarado, abre aspas, com tantos princípios eu deito e rolo, fecha aspas. Né? Sem fazer um julgamento aqui de valor, apenas para mostrar que há juízes ou ministros, né, nesse caso, que gostam de julgar por princípios, outros que preferem ter serem mais comedidos nesse sentido. Como exemplo do que teríamos na Constituição brasileira de um princípio sendo ali como o Robert Alexie chama um mandamento de otimização, né? Algo que a gente quer promover na medida do possível até onde possamos, até onde haja uma restrição, e caso haja um conflito entre dois princípios, nós faríamos o balanceamento desses princípios, que é uma visão que eu acho bastante clara, né, do que seriam os princípios. Seria um mandamento de otimização restrita, por assim dizer, né, no linguajar da economia, da engenharia, da matemática. Nós temos um valor que nós queremos promover e nós vamos promover esse valor ao máximo dentro das nossas restrições, até onde nós consigamos. Se não houver restrição nenhuma, nós vamos até o fim último. Se houver uma restrição, que pode ser um outro princípio, por exemplo, se chocando com aquele, nós devemos fazer o sopesamento desses princípios. Um entendimento do que seriam os princípios legais, dado por Robert Alexie, que eu acho muito útil para o nosso entendimento, para a operacionalização dos princípios. No artigo 14 da Constituição Brasileira, nós temos um princípio, né, que é a igualdade do valor do voto. Então, diz assim o artigo 14, caput. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto com igual valor para todos. E nos termos da lei, mediante, aí vem os incisos. Né? Então, chama atenção aqui para o valor igual para todos do voto, né? O sufrágio universal, direto e secreto. Então isso é um princípio. O voto deve ter o mesmo valor para todos os cidadãos. Então, numa eleição
majoritária, presidencial, por exemplo, o voto de cada cidadão brasileiro tem o mesmo valor. Ali na urna, né, na contagem final. Não para fins de campanha, por exemplo, uma personalidade declarando apoio a um candidato, não é disso que estamos tratando. O valor final do voto é o mesmo para todos. E nós promovemos isso até o momento em que o legislador, a população, né, julga que isso não é interessante. E onde nós temos onde esse princípio é excepcionado. No artigo 45 da Constituição, parágrafo 1º, nós temos uma exceção ao valor igual do voto para todos, né? Então, diz o artigo 41. Caput. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo eleitos pelo sistema proporcional em cada estado, em cada território e no Distrito Federal. No parágrafo 1º temos: o número total de deputados, bem como a representação por estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido por lei complementar proporcionalmente à população. E aqui vem a exceção, procedendo-se aos ajustes necessários no ano anterior às eleições para que nenhuma daquelas unidades da federação tenha menos do que 8 ou mais de 70 deputados. Ou seja, a igualdade do voto que estava sendo preservada pela proporcionalidade, né, pela proporção do número de representantes, ela é excepcionada com 2 limites, com 2 travas. Nenhum estado deve ter menos do que 8 deputados e nenhum deve ter mais do que 70 deputados. E como isso excepciona, né, a igualdade, isso faz com que o eleitor dos estados mais populosos tenha um voto que valha menos do que um eleitor de estados menos populosos, né? Então, nos limites brasileiros, nós temos, de um lado, o voto do eleitor acreano valendo muito mais do que um eleitor paulista. O estado de São Paulo é o maior prejudicado com essa exceção do princípio do valor igual do voto, e o eleitor do estado do Acre é o maior beneficiado, né? Porque esses limites, essas travas, distorcem a proporcionalidade na representação da Câmara. Não que isso vá fazer alguma diferença substantiva, material, né, no resultado da legislação que venha a ser aprovada, até mesmo porque no Brasil as linhas de votação são muito partidárias, né, elas são pouco regionais, pouco estadualizadas, né. O que eu quero dizer com isso? Um deputado do Partido dos Trabalhadores, ele vota de acordo com o partido, ele não vota de acordo com o estado dele. E muitas vezes eles votam contra os seus estados, não só do Partido dos Trabalhadores, né? Qualquer partido pode pegar deputados do Partido Liberal votando contra os interesses do estado de São Paulo, né? Deputados federais por São Paulo votando alinhadamente com o seu partido na Câmara dos Deputados contra o interesse do estado de São Paulo. Né? Só um parêntese para dizer que não necessariamente essa exceção ao princípio vai causar efeitos muito mais danosos do que já não estejam sendo causados por outras questões políticas. Avançando para a nossa segunda pergunta, quais seriam então os princípios do Estado de Direito? E aí vem a contribuição aqui também do Manecão, né, do Manuel Gonçalves de Ferreira Filho, dizendo que são 3 os princípios do Estado de Direito, sendo que o primeiro deles é o mais denso, do qual se derivam os outros, né? Então, e aí voltamos ao programa liberal, né, onde se insere o constitucionalismo. O primeiro princípio do Estado de Direito é o da legalidade, e desse nós derivamos primeiro os outros 2, o da igualdade e o da jurisdicidade,
e depois muitos de outros princípios do Estado de Direito, né? A legalidade, ela vem da construção da ideia de liberdade no programa liberal, né? Então o governo da lei, aquela sequência que a gente vem ali de Locke, Hobbes, Rousseau, até chegamos em Montesquieu, citando novamente, né? Já citei Montesquieu anteriormente em outros vídeos. Lá no Espírito das Leis, né? Nessa edição clássica aqui dos Pensadores, livro 11º, capítulo 3, iniciando na página 155, né? O Montesquieu vai explicar na visão dele o que é a liberdade. Então ele diz assim: é verdade que nas democracias o povo parece fazer o que quer, mas a liberdade política não consiste nisso. E aliás, antes ele, no capítulo 2º, ele dá diversas definições de liberdade que são diferentes ao longo da história de acordo com os povos. Prosseguindo, num Estado, isto é, numa sociedade em que há leis, a liberdade não pode consistir senão em poder fazer o que se deve querer e em não ser constrangido a fazer o que não se deve desejar. Deve-se ter sempre em mente o que é independência e o que é liberdade. Isso aqui vai soar até anacronicamente kantiano. A liberdade é o direito de fazer tudo o que as leis permitem. Se um cidadão pudesse fazer tudo o que elas proíbem, não teria mais liberdade, porque os outros também teriam tal poder. E aqui é onde eu vejo a influência de Hobbes, né, no pensamento de Montesquieu. Hobbes, que é muito mal lido, mal interpretado, aliás, né? Ele onde se começa ali o programa liberal de fato, né? O Hobbes, ele tem uma ideia inicial, mas ele é ali que a gente tende a ver como muito dura, muito forte, como fundamentadora ou justificadora do absolutismo, e não é, na verdade, isso que ele queria, né? Depois, em outras passagens menos lidas, o Hobbes, Thomas Hobbes, do Leviatã, de 1651, mostra que ele quer o florescimento material, riqueza econômica da sociedade, liberdade e assim por diante. Mas o Hobbes tem o valor, Lina, ele tem o valor da segurança como primordial, né? E isso é inegável. Então Montesquieu está falando, liberdade aqui é liberdade para seguir a lei, né? Se os cidadãos pudessem ser livres para não seguir a lei, nós cairíamos no estado de natureza hobbesiano, na guerra de todos contra todos. E logo adiante, nos capítulos 4 e 6, nós vemos como Montesquieu bebeu ali no pensamento hobbesiano e depois ele se aproxima do pensamento lockeano. No capítulo 4, ele diz o seguinte: a democracia e a aristocracia, por sua natureza, não são estados livres. Encontram-se a liberdade política unicamente nos governos moderados. E aqui a tradução talvez devesse ser governos mistos, né, onde ele está misturando as formas de governo. Porém, ela nem sempre existe nos estados moderados, só existe nesses últimos quando não se abusa do poder. Mas a experiência eterna mostra que todo homem que tem poder é tentado a abusar dele. Vai até onde encontra limites, quem o diria? A própria virtude tem necessidade de limites. Para que não se possa abusar do poder, é preciso que, pela disposição das coisas, o poder freie o poder. Uma Constituição pode ser de tal modo que ninguém será constrangido a fazer coisas que a lei não obriga e a não fazer as que a lei permite. Então, aqui além do começo ali da separação de poderes, da ideia de freios e contrapesos, que os Founding Fathers vão usar muito depois, nós temos aqui o princípio da legalidade, né? Que é ser obrigado a fazer somente o que
algo somente em virtude de lei, né? Então, eu uma liberdade negativa, né, nesse sentido, o Estado não pode me obrigar a fazer nada a não ser que haja uma lei mandando a isso, e essa lei, né, num contexto de um governo moderado, é uma lei feita pelo próprio, com a participação do próprio povo, né? E nós temos depois, né, uma outra faceta da legalidade, mais contemporaneamente no direito administrativo, que é o princípio da legalidade aplicado ao Estado, que é o Estado só pode fazer o que a lei manda, né? Então, o indivíduo não é obrigado a fazer nada que a lei não mande, e o Estado só pode fazer o que a lei manda. E aí, para concluir, no capítulo 6, onde o Montesquieu vai falar das leis da Constituição da Inglaterra, diz assim: há em cada estado 3 espécies de poderes: o poder legislativo, o poder executivo das coisas que dependem do direito das gentes e o executivo das que dependem do direito civil. Aqui ele está fazendo a separação de poderes, sem os termos que depois nós iríamos associar, legislativo, executivo e judiciário, mas são isso, né? O poder legislativo, ele fala. O executivo das coisas que dependem do direito das gentes, então é o chefe de Estado, né? O executivo para fora, o executivo para dentro do direito civil, é o poder judiciário, né? Então, legislativo, chefe de Estado, executivo para fora, e judiciário, executivo para dentro, né, de questões civis. Pelo primeiro, o príncipe ou magistrado faz leis por certo tempo, ou para sempre corrige ou abroga as que estão feitas. Pelo segundo, faz a paz ou a guerra, envia ou recebe embaixadas, estabelece a segurança, previne invasões. Pelo terceiro, pune os crimes ou julga as querelas dos indivíduos. Chamaremos este último o poder de julgar e o outro simplesmente o poder executivo do Estado. Então ele está aqui explicando o que são esses 3 poderes. Aí vem a visão hobbesiana. A liberdade política num cidadão é esta tranquilidade de espírito que provém da opinião, e aqui talvez a tradução mais apropriada fosse crença, que cada um possui de sua segurança. Então a liberdade vem de eu estar tranquilo que eu não serei atacado por alguém. E para que se tenha esta liberdade, cumpre que o governo seja de tal modo que um cidadão não possa temer outro cidadão. Isso aqui é Hobbes puro. E aí ele começa a se aproximar de Locke, John Locke, lá no segundo tratado sobre o governo. Quando na mesma pessoa ou no mesmo corpo de magistratura o poder legislativo está reunido ao poder executivo, não existe liberdade, pois pode-se temer que o mesmo monarca ou o mesmo senado apenas estabeleçam leis tirânicas para executá-las tiranicamente. Não haverá também liberdade se o poder de julgar não estiver separado do poder legislativo e do executivo. Se estivesse ligado ao poder legislativo, o poder sobre a vida e a liberdade dos cidadãos seria arbitrário, pois o juiz seria o legislador. Se estivesse ligado ao poder executivo, o juiz poderia ter a força de um opressor. Finalizando, tudo estaria perdido se o mesmo homem ou o mesmo corpo dos principais ou dos nobres ou do povo exercesse esses 3 poderes: o de fazer leis, o de executar as resoluções públicas e o de julgar os crimes ou as divergências dos indivíduos. Então aqui ele está mostrando, a partir do exemplo da Inglaterra, como deve ser a separação de poderes. Tudo que não é proibido pela lei, né, o cidadão pode fazer. O Estado deve fazer apenas o que a lei manda. E esse princípio da legalidade depois ele vai ser visto em diversos outros contextos legais, legislativos. Por exemplo, já existia essa ideia, né? O princípio não está nascendo aqui, ele está sendo teorizado, né? Mas se você pegar os brocardos jurídicos do direito romano antigo, ali, né, existem inúmeros princípios, como por exemplo o que a gente adota até hoje no direito penal brasileiro,
nullum crimen, nulla pena sine lege. Né? Não há crime, não deve haver pena, se não houver uma lei dizendo que tal conduta é criminosa e que para tal conduta tal pena deve ser aplicada. Né? Então, no Brasil, você não pode ser punido por um crime que não esteja previsto em lei. Você não pode receber uma pena maior do que aquela que está prevista no Código Penal. Como vimos então, esse princípio da legalidade implica a separação de poderes, que é uma das duas grandes chaves do constitucionalismo, como eu mostrei nos primeiros vídeos. Né? O constitucionalismo que se baseia nos direitos fundamentais, principalmente a liberdade do indivíduo, como fim, e a separação de poderes como método. Né? Então essa é a, a grande contribuição do constitucionalismo para o direito. Quem tem legitimidade para fazer leis é o poder legislativo, como a gente viu aqui, né? Isso implicando separação de poderes. O princípio da igualdade, o segundo dos três princípios do Estado de Direito, derivado do princípio da legalidade. Por quê? O que é lei em sentido formal? É um ordenamento de conduta que é geral e abstrato. Né? Não está falando de um caso concreto, não está especificando a conduta de uma pessoa em particular. É por isso que há a discussão, por exemplo, se a lei orçamentária anual é uma lei. Não é lei nesse sentido, né? Nesse sentido formal, clássico de lei, por quê? Ela não é geral nem abstrata, ela está determinando exatamente como deve ser gasto aquele recurso, então, e por quem, né? Então, é um caso específico, é uma pessoa específica, né, para um dispositivo particular da lei orçamentária anual. Então, lei aqui no sentido formal, amplo, é uma determinação de conduta geral e abstrata. Né? Não está falando de uma situação específica, não está falando de uma pessoa em particular. E por ser geral, por se aplicar a todos, a lei traz essa questão da igualdade. Então, o princípio da igualdade está no fato de a lei, né, do princípio da legalidade, propor uma lei geral e abstrata. Em direito constitucional, nós temos o termo Law of the Land, que vem lá da Magna Carta, né, de 1215, onde ninguém poderia ser encarcerado ou privado de seus bens senão por um julgamento dos pares de acordo com a lei da terra, o nomos da terra, né, como o Carl Schmitt fala em um de seus livros. No direito americano, isso depois vai ser uma grande controvérsia lá na cláusula da Equal Protection, né? Equal Protection under the Law, contra a segregação. E posteriormente nós teremos no direito a ideia do Rule of Law ou Império da Lei, que no fundo é a mesma coisa. O Rule of Law é Estado de Direito, né? Então não é uma pessoa dizendo o que é a lei dizendo o que todas as pessoas devem fazer, ou todas as pessoas naquela mesma situação. A gente tem primeiro esse princípio da igualdade como sendo uma igualdade, entendendo-se, né, como uma igualdade formal, né? Então a lei se aplica igualmente a todos, é um sentido liberal, clássico do termo, de não deixar que se tenha privilégios, né? Isso vem lá também do Tiers État, do terceiro estado na França, que deu origem à Revolução Francesa, né? Sumam-se, acabem-se os privilégios. E depois, com o Estado social, nós vamos ter um novo sentido, uma nova significação do princípio da igualdade, que é uma significação material, né? É uma igualdade de resultados, né? Não somente uma igualdade de início. Não basta você permitir que todos façam
tentem fazer a mesma coisa, você precisa garantir que eles cheguem, né, num mesmo lugar. Então a gente sai uma ausência de privilégios para chegar no mesmo resultado, né? Então é como você nivelar por base, todos têm o mesmo direito, pegando um caso específico, acesso à universidade pública. O liberalismo virá dizer, todos têm o direito de frequentar a universidade pública desde que sejam selecionados no vestibular, passem no vestibular. E a igualdade já em sentido material propõe as ações afirmativas, dizendo, não, você tem que garantir que o resultado final seja o mesmo, que a igualdade esteja no final, né? Então, no caso brasileiro que começa com igualdade racial, vindo do direito americano, né? Lá das affirmative actions. E depois a política de cotas se estende. Então, mas são dois entendimentos diferentes, muitas vezes complementares, muitas vezes conflitantes do que seria o princípio da legalidade. E o último, o princípio que o Manuel Gonçalves de Ferreira Filho chama de justicialidade. Talvez possamos entender como o princípio da jurisdicidade. É um princípio processual, que é o princípio que irá garantir os outros dois. Ele é derivado, né, do princípio da legalidade, mas ele é um princípio para que se garanta a legalidade, a igualdade, a mesma proteção, a letra, a Constituição, né, a lei da terra e por aí vai. Por quê? É o entendimento de que não basta você ter uma lei, é preciso que essa lei seja devidamente executada. E aí depois, lá, de novo, no direito inglês, né, aquele conceito de law of the land, que vem lá da Magna Carta, no século XIII, no século XIV vai passar a ser entendido por um termo chamado due process of law, que no Brasil é traduzido por devido processo legal, mas o professor Levi ele faz um comentário interessante, dizendo que uma tradução mais rigorosa, mais precisa, seria o devido processo do direito. Porque law, no sentido em que do process of law é usado na civil law, é direito material, é um direito conquistado pelo cidadão. Então, não um devido processo legal no sentido de jurídico que a gente tem no Brasil, é um devido processo de um direito. E aí eu pensei, talvez nós pudéssemos começar a falar devido processo do direito material. É disso que se trata, né? O due process of law. É você garantir que aquele direito material adquirido por um indivíduo receba o devido tratamento legal, receba o devido processo, seja executado a contento. No direito penal, novamente, nós temos uma derivação desse princípio, que é a nulla pena sine judicio, né? Não deve ser aplicada a pena a ninguém sem que essa pessoa tenha passado pela jurisdição, pelo devido processo do seu direito material. Tá? Desse princípio nós derivamos também o controle de legalidade, né, que é ter o Estado como juiz entre as partes, né, num conflito, numa lide entre dois cidadãos. O Estado é que é o juiz, é o garante, né, da juridicidade, da legalidade. Nós vamos ter depois, né, com o advento do constitucionalismo, o controle de constitucionalidade, que existia já no direito inglês, até mesmo no direito americano colonial, antes do caso famoso do Marbury versus Madison, que apenas trouxe essa ideia da revisão judicial para o governo federal, né? Mas essa coisa de controle de constitucionalidade começa com a Inglaterra deixando os colonos americanos fazerem leis, mas colocando ali juízes para que controlem a legalidade dessas leis de maneira que não conflitem com as leis da Inglaterra.
Então, os juízes americanos, ainda na época colonial, faziam essa revisão judicial para as leis dos estados, né, das 13 colônias. Então ali temos o princípio do controle de constitucionalidade ou do controle de legalidade que não existia no governo federal, porque não tinha governo federal nos Estados Unidos. Né? Com a Declaração de Independência, com a União e posteriormente com a Constituição, nós temos um caso, né, famoso, Marbury versus Madison, onde fica estabelecido ou fica concebido que esse poder de revisão se aplica também ao governo federal, né, para com, não só para com as legislações estaduais, mas para principalmente, talvez, com relação à própria Constituição, num viés brasileiro, né, principalmente com relação à Constituição, para nós. Para os Estados Unidos, para os americanos, é muito mais relevante, muito mais consequencial, tem muito mais consequência o fato de a Suprema Corte americana poder barrar uma lei estadual, né? Porque lá os estados têm muito mais poderes do que no Brasil, uma federação muito mais apropriada ao nome do que a Federação Brasileira, que é um estado muito unitário, né? E na Constituição Brasileira, uma das derivações desse princípio, né, da jurisdicidade, é o da inafastabilidade da proteção da lei, lá no artigo 5, inciso 35. Né? Então, artigo 5, inciso 35, nós temos: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. Essa é a ideia de inafastabilidade da proteção da lei, um inciso inclusive que dificultou bastante a aplicação, o fortalecimento da lei e do mercado de arbitragem no Brasil, ou da prática de arbitragem no Brasil, porque se entendia, ou alguns entendiam, que você estava afastando o controle, né, o controle do Poder Judiciário, a apreciação do Poder Judiciário. Mas depois de uma decisão do Supremo Tribunal Federal em 2006, se eu não me engano, que a lei de arbitragem é de 96, acho que 10 anos depois houve uma decisão falando que a lei não era inconstitucional, que ela não violava o inciso 35 do artigo 5º da Constituição Brasileira, e ali a arbitragem ganhou um novo rumo no Brasil, tendo se fortalecido bastante. Passando a nossa quarta questão, sobre o bloco de constitucionalidade, onde a gente estudou mais o texto do Louis Favoret, El Bloque de la Constitucionalidade, que é uma ideia que surge ali no direito francês e no direito espanhol, e o autor inclusive compara os dois, mostrando como inclusive houve mudanças no entendimento do que é esse conceito de bloco de constitucionalidade. O que vem a ser são princípios e regras de valor constitucional. Tá? Isso é o conceito de bloco de constitucionalidade. Tudo aquilo que a gente entender como de valor constitucional, princípios e regras, compõe o bloco de constitucionalidade. Só que esse bloco de constitucionalidade vai variar de país para país, vai variar dentro do mesmo país ao longo do tempo. No caso do Brasil, a resposta que o professor Levi dá é fechada. O que compõe o bloco de constitucionalidade no Brasil são a Constituição, em primeiro lugar, os princípios gerais de direito e os tratados de direitos humanos aprovados com o rito de emenda constitucional, né? Aquela aprovação em 2 turnos por 3/5 dos deputados e senadores. Há entendimento de que
a jurisprudência do STF comporia também o bloco de constitucionalidade no Brasil. Transitando, né, nesse mundo do ser e o dever ser no Brasil, é sempre complicado a gente incluir a atuação do STF, e isso é cada vez mais complicado, né? Eu diria que não, né, que o entendimento do STF não deve compor o bloco, não deve ser entendido como uma regra de valor constitucional a princípio no Brasil, né? E também assim, a ideia de bloco de constitucionalidade é algo bastante fluido, né? É muito doutrinário isso daqui. Tanto é que na França, né, o que compõe o bloco de constitucionalidade na França é algo bastante curioso para nós brasileiros. A Constituição Francesa de 1958. E a Constituição Francesa de 1958, no seu preâmbulo, ela se refere a dispositivos anteriores que continuariam valendo, como, por exemplo, o preâmbulo da Constituição anterior, né, que é de 1946. Então, uma das constituições faz referência ao preâmbulo da Constituição anterior, dizendo que aquele preâmbulo tem valor jurídico, e, aliás, essa referência está no preâmbulo da Constituição atual, mostrando que preâmbulo tem, ou pelo menos pode ter valor jurídico no Brasil. Isso é uma discussão no Brasil por conta da menção a Deus no preâmbulo da Constituição brasileira, que aqueles que são contra dizem que o preâmbulo não tem valor jurídico, né? É um dispositivo sem valor jurídico. Eu acho essa uma argumentação frágil, né? Por que haveria um texto na Constituição se ele não tivesse valor jurídico? Os franceses não pensam assim, tanto é que em um dos preâmbulos eles dizem que um preâmbulo anterior tem valor constitucional. Não só o preâmbulo anterior, como a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão de 1789. Né? Então, os princípios lá da Declaração na Revolução Francesa são até hoje parte do bloco de constitucionalidade na França. Tem um tratado lá de meio ambiente de 2004, que também é considerado. Princípios reconhecidos em lei, então não são princípios gerais do direito. Aliás, princípios gerais do direito não são entendidos como pertencentes imediatamente ao bloco de constitucionalidade na França, mas somente aqueles reconhecidos em lei pelo parlamento, e princípios de valor constitucional que são reconhecidos pelo Conselho Constitucional. Ou seja, é algo bastante mais amplo e diverso do que o caso brasileiro. É isso.